Estamos aqui para compartilhar mais uma vez da Palavra de Deus, que ela possa ser útil e de grande valor para o ensinamento daqueles que temem ao Senhor. E para iniciar o estudo de hoje, nós queremos, como de costume, elevar a Deus uma pequena oração. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, pelas Tuas maravilhas, porque o Senhor é bom em todo o tempo, porque nós podemos contar com o Senhor. Que Teu Espírito Santo mais uma vez possa falar aos corações de cada irmão ou cada pessoa que vai ter a oportunidade de ouvir a Tua palavra, e o Senhor através disso possa falar aos corações e de modo construtivo, ó Pai, ajudar essas pessoas nos mais variados níveis de necessidades. Esteja abençoando a nossa igreja, abençoe aquelas pessoas que estão com necessidades em vários campos, que o Senhor possa ajudá-las. Também aquelas pessoas que estão listadas no grupo de intercessão, que possam confiar em Ti e obter a vitória segundo a Tua suprema e absoluta vontade. Confiamos no Senhor e que possamos passar este dia também nos preparando para logo mais podermos estar na Tua casa de oração também, de modo especial, para cultuarmos ao Senhor neste dia. E o Senhor venha a estender as Tuas mãos àquelas pessoas que estão perdidas, que estão sem esperança, que estão pensando até mesmo em se matar. Nós temos ouvido que muitas pessoas têm tido surtos depressivos, e isso nós sabemos que é uma grande arma para Satanás usar para poder lesar ou até mesmo tirar, através de estratégias maléficas, a vida de muitas pessoas. Que nós possamos ser sal e luz da terra e brilhar para este povo e sermos o diferencial na sociedade perdida, para que a mesma possa ver que há uma esperança, há uma luz e que tudo pode ser mudado para aqueles que buscam por Tua presença e buscam por Teu direcionamento. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos mais uma vez por tudo. Amém. Então, vamos para o estudo. O título de hoje é Dormir na pista, morte à vista. Isto é muito comum acontecer em pessoas que estão nas estradas e, por causa disto, acabam perdendo a sua vida quando dormem no volante. Não é incomum vermos ou ouvirmos noticiários sobre isso. E queremos discutir um pouco sobre esta questão importante quando ela é traduzida para a Tua palavra ou a palavra de Deus, e que ela possa trazer instrução e poder de decisão frente a este lado da palavra, elucidador, para que as almas possam ter sabedoria neste item, neste quesito também. Nós temos um texto que nos apoia nisto, sobre este tema. Este texto refere-se à visita de Paulo à região da Macedônia e Grécia, e ele encontra-se no livro de Atos, capítulo 20, versículos de 1 até 16, que mostra Paulo na Macedônia e na Acaia, depois Paulo a caminho de Troade e, por último, até o versículo 16, de Troade a Mileto. E nós sabemos então que Paulo, estando na Ásia, estava exortando o povo sobre o poder da palavra de Deus, que é o que nós precisamos fazer em imitação aos nossos líderes bíblicos espirituais. Ele pregava intensamente a palavra de Deus por onde ele passava, e é neste fato que nós devemos nos apoiar
e imitar para os dias atuais. Pregarmos a palavra através das nossas bocas e através dos nossos atos, como nós nos portamos socialmente, para que não sejamos ou tenhamos um diferencial do mundo apenas porque somos pessoas que vamos à igreja, temos o costume de irmos à igreja. Então, antes do embarque, Paulo, estando na Ásia, estava exortando o povo sobre o poder da palavra de Deus. Os judeus eram contra Paulo e tudo o que ele fazia. Normalmente, nós temos bastante inimigos na sociedade quando nós nos diferenciamos por fazer aquilo que é certo, porque no mundo hoje o que é certo passou a ser errado e o errado passou a ser o certo em muitas das instâncias que nos circundam no dia a dia. Quando nós queremos lutar para fazer o que é certo, nós adquirimos muitas vezes inimizades ou pessoas que querem atravessar o nosso caminho de alguma forma. Então, Paulo muitas vezes precisava traçar rotas alternativas de sua viagem para que não cruzasse por terras ocupadas pelos judeus, que eram um dos seus grandes perseguidores. Conta-nos este trecho bíblico que entre meio à viagem havia um acontecimento denominado Dia dos Pães Asmos, também tratado de pães, Dia dos Pães da Proposição ou Pães da Presença. Esses pães tinham uma característica, e Paulo aqui diz que ele estava, no versículo 6, fala que depois da festa dos pães sem fermento, nós partimos da cidade de Filipos. E 5 dias depois nos encontramos com os demais do grupo em Troade e ficamos ali uma semana. E no versículo 11 diz que Paulo, uma vez em Troade, ele partiu o pão e comeu. Então isso era um costume muito comum para os judeus, partir o pão. As características desses pães, então, eles eram preparados e trocados sempre a cada sábado, no Shabat deles, né? Eram em número de 12 esses pães, representando sempre as 12 tribos de Israel, colocados em 2 pilhas sobre uma mesa especial no templo, continuamente e de modo perpétuo. Este costume de tirar ou de servir-se dos pães, tirando aqueles que haviam ficado velhos, evidentemente, essas pessoas que se serviam mais precisamente disto eram os sacerdotes do templo. E era um costume que já vinha sendo trazido do Velho Testamento, né? Era um costume praticado em Êxodo, em Levítico, 1 Samuel fala sobre isso, inclusive parece-me que o rei Davi serviu-se deste pão também que estava no templo. E nós, quando se fala em pão, logo pode nos vir à mente sobre a questão da Santa Ceia na igreja, né? A Santa Ceia é um ritual que nós fazemos em cumprimento com aquilo que Jesus pediu para que fizéssemos em sua memória, e não vale neste caso as pessoas serem muito respeitadoras da causa de Deus, e quando chega o momento de tomar a Santa Ceia, essas pessoas se furtam, não querem tomar a Santa Ceia por respeito a Deus, porque sabem que se o fizerem no estado pecaminoso em que se encontram, de franco delito, elas podem comer a ceia para a sua própria destruição, de acordo com o que a palavra dita. Isto, de certa forma, é precaução, só que não justifica, apenas explica. Por quê? Porque a questão do pão na Santa Ceia, eu posso dizer que é um tipo de um selo que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, deixou para que as pessoas tenham um objetivo e uma meta de viver em santidade. Porque se você não vive em santidade, quando chega o momento da Santa Ceia,
você não pode tomá-la, né? E se você não pode tomar, você não tem parte com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, por um lado da moeda, você está respeitando, não fazendo parte da Santa Ceia, porque você está num estado de violação daquilo que Deus pede para a nossa conduta moral, conduta espiritual. Mas, por outro lado, você está sem ter comunhão com Deus e correndo um sério risco de receber a sentença: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, malditos. É uma sentença drástica, braba ou brava, né? Que todos nós, dependendo do que escolhemos fazer, estamos sujeitos a um dia ouvir, mais cedo ou mais tarde. Então, essa questão do pão na palavra de Deus, ele tem muita importância, porque, aliás, ele é um alimento completo, inclusive, né? O pão é o único alimento completo e bem simples, que todo ser humano no mundo pode se valer dele, porque é barato, inclusive, e tem um teor nutricional muito forte, muito grande. Mas, então, precisamos ter sempre à vista a meta de viver em santidade, para que quando chega a oportunidade de podermos participar da ceia, termos condições éticas, morais e espirituais para podermos participar deste ato de lembrança àquilo que Jesus nos propôs, né? Sem precisar respeitar, entre aspas, a palavra de Deus, não tomando a ceia porque estamos impedidos devido ao pecado ou qualquer coisa que o valha nesse sentido. Então, precisamos estar atentos a isso. Era costume do povo de Deus fazer um cerimonial para partir o pão, né? Como o apóstolo Paulo faz aqui no versículo 11 do capítulo 20, ele partiu o pão, né? Para provavelmente comer. Então, este pão, além de outras coisas, simbolizava a dependência de Deus por parte dos israelitas. E que Deus é quem sustenta o povo. Então, ao partir do pão e o comer do pão, é sempre uma lembrança de que quem nos dá o sustento físico e espiritual é o próprio Deus, porque Ele tudo pode e Ele tem prazer muito grande em fazer estas coisas, neste simbolismo. E simboliza também, como já foi dito, a memória de Cristo e união com Ele, adorando a Deus. Deste fato, mais precisamente, o uso dele na Santa Ceia, praticada hoje por todos nós. Numa certa noite, Paulo estava nesta prática e falava com as pessoas, muito provavelmente passando informações de suas viagens, das implantações de novas igrejas, do desenvolvimento físico e espiritual destas igrejas, e planejando, melhor dizendo, o crescimento da mesma, animando os irmãos, que é o que nós devemos fazer, buscar o crescimento em número da igreja e também o número de igrejas, através de um projeto racional, com os pés firmes no chão sobre isso, mas planejar o crescimento das igrejas, espalhando-as sobre a face da terra, para que as mesmas possam ser agências de salvação. Um pouco mais ao fundo do salão, nestas reuniões, porque Paulo estava se prolongando muito naquilo que ele falava, em todas essas questões que eu acabei de citar, estava um jovem chamado Eutico, e o nome Eutico ele tem um significado muito interessante, ou alguns significados muito interessantes. Pode significar afortunado, pode significar uma pessoa feliz, né? Então, são significados muito positivos para a vida de uma pessoa. Acontece que aquela noite, como eu já disse, seria longa pelas explanações que o apóstolo Paulo fazia dentro daquilo que ele havia proposto naquele lugar chamado Troade. Sabemos que esta reunião avançaria até o amanhecer, né? Sabemos que o sono também é importante, fisicamente falando,
E a palavra de Deus fala sobre essa questão do sono no Salmo 127, versículo 2, que diz que Deus nos dá o sustento enquanto dormimos. Então ele tem prazer de que nós possamos desfrutar da noite, principalmente, né, para dormirmos, para descansar o nosso corpo e através dele, desse descanso, muitas coisas acontecerem no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, Eutico dormiu por causa disso, e ele deveria estar sentado mais ao fundo. Nada contra quem senta no fundo, mas normalmente quem senta no fundo de uma sala onde vai ter uma explanação, talvez porque não haja lugar na frente, aí é justificável, mas quando se tem e a pessoa fica no fundo, é porque ela não quer ter muito contato com aquilo ou com quem vai explanar sobre um determinado assunto, né? Então Eutico dormiu, caiu de uma altura de aproximadamente 8 metros de altura e morreu. Parando um pouco aqui, eu gostaria de falar para vocês sobre a importância do sono. O sono, ele sintetiza melhor as proteínas do nosso corpo. Tudo aquilo que você come, a proteína, ela bioquimicamente, ela faz parte da estruturação do corpo de uma pessoa. Então, o organismo consegue sintetizar, aproveitar melhor essas proteínas para estruturar melhor o corpo de uma pessoa, previne a obesidade, ela revigora o sistema nervoso, combate a hipertensão, ajuda na memória, evita a depressão, melhora o desempenho físico, controla o diabetes tipo 2 principalmente e combate doenças cardiovasculares. Então o sono ele é muito útil e muito bom para a manutenção do nosso corpo físico. Mas também, por outro lado, dormir demais pode ter problemas, né? Causados também ao nosso corpo, trazendo então a depressão, prejudicando o cérebro, dificultando uma mulher até de engravidar, risco de adquirir diabetes tipo 2, problemas cardíacos adquiridos, aumento de peso, morte prematura. Quem dorme espiritualmente tem os riscos semelhantes à sua alma. Então é necessário abrir bastante os olhos para não dormir demais. E foi exatamente isto que aconteceu com Eutico. A morte de Eutico pode ser encarada como um preço pago por quem não se ligou naquilo que era necessário, naquele dia e naquele momento, né? E escutar as instruções preciosas que Paulo trazia à igreja. Há quem diga, mas Eutico estava cansado. Sim, mas muitos de nós muitas vezes estamos cansados e nem por isso nós nos furtamos de estarmos atentos a uma necessidade, principalmente quando ela nos é trivial, de suma importância. Isso também explica, mas não necessariamente justifica. Paulo pediu então para confiarem em Deus pelo seu pleno poder e para a sua glória ressuscitou a Eutico, aquele jovem. Este ato consolou muito o povo ali presente, por presenciarem o poder de Deus e por gostarem também, provavelmente, muito de Eutico como pessoa. O apóstolo Paulo estava na pista, estava ocupado. Quem está na pista está ocupado. O caminho era longo, ele não desperdiçava oportunidades, ele traçava trajetórias para fugir das pessoas que estavam querendo obstacularizar a sua passagem, porque ele tinha uma missão super importante a ser cumprida. Isso em todos os sentidos.
nós devemos também estar na pista, mas não dormirmos, não vacilarmos. Paulo partiu dali então e com muita pressa continuou a sua viagem missionária, porque queria estar em Jerusalém para o dia de Pentecostes. Então Paulo podia ter falado: olha gente, eu estou tão cansado, eu já fugi de muitas pessoas entrando aqui e ali para me safar de problemas, eu estou cansado, eu vou tirar uns dias para descansar. Depois eu continuo a minha viagem, depois poderia ser muito tarde. Depois Paulo perderia oportunidades preciosas de poder compartilhar a palavra de Deus, que lhe era de suma importância, como deve ser para nós. Por isso a palavra de Deus em Mateus 6,33 diz para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro, nada pode vir antes. Se vier, tem erro, tem falha, terá problemas consecutivos e consequenciais por causa deste fator. A palavra de Deus não mente. Então, o trabalho para a causa de Deus, ele é estimulante. Quanto mais, melhor. Mais interesse, melhor. E isso produzirá também mais relacionamento. Nós já falamos sobre relacionamento num outro estudo. Relacionamento é muito importante dentro do desenvolvimento de duas pessoas ou mais. O relacionamento, ele é o tempero, que dá sentido a essa questão do relacionar-se, principalmente quando se trata com Deus. O contrário também é verdade absoluta, de tudo isso que foi dito. Aquele jovem não teria morrido se tivesse se envolvido mais naquela reunião ou se tivesse se envolvido mais com a causa de Deus, provavelmente. Então, embora fosse um privilegiado no nome, por estar no meio do povo de Deus, também um outro privilégio, planejando a igreja, este rapaz vacilou e perdeu aquilo que temos de mais importante que Deus nos deu, depois da salvação, evidentemente, a nossa vida, Então, ele perdeu por causa dessas questões de prevaricação. O que é prevaricar? É saber que se deve fazer, mas não fazer, ou fazer mal feito, Isto é prevaricar. Nós não devemos prevaricar em questão nenhuma de nossa vida, muito menos naquilo que trata da causa de Deus, dos negócios de Deus. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se não me falha a memória, é o livro de Jeremias que fala sobre este versículo. Na igreja, nós não devemos estar sonolentos de espírito ou mesmo dormindo. Nós devemos estar firmes no trabalho que nos foi designado por Ele. Deus nos chamou para trabalhar na sua causa e produzirmos frutos a 100 por 1. É isso que nós devemos primar por fazer. Quem dorme não escuta o chamado. Está alheio a tudo quem dorme. Não consegue pegar o fio da meada porque está dormindo, não se inteira das coisas, Não sabe o que está acontecendo e qual é a realidade para aqueles momentos dentro da igreja, no caso aqui, Veja a parábola das 10 virgens. 5 delas dormiram. O que aconteceu com aquelas que dormiram? Trágica morte. Perderam a entrada para estar com o noivo. A porta havia se trancado e a porta não abriu, não adianta bater. Porta que se fechou, neste caso, ela não abre mais. Aproveite e entre pela porta enquanto ela está aberta. Depois que ela se fechar, tarde demais. E muitas pessoas, crentes inclusive, têm dormido
profundamente na sua vida, né? Estão em sono profundo, mesmo com todos esses avisos, com todas estas advertências. Quem dorme atrapalha os que querem trabalhar. É um outro fato muito importante que não dá para negar. Não entendem nada porque não podem ouvir, afinal, estão dormindo. Embora, muitas vezes, acordados. Andam nos caminhos de Deus de forma ignorante, não valorizam a sabedoria que é muito falada na palavra de Deus. Não veem absolutamente nada, porque uma vez dormindo, estão num outro plano, estão sonhando ou tendo pesadelos. Então, precisamos ficar atentos a essa questão. O sono espiritual é muito perigoso. Ele não agrada a Deus. E vocês vão ver um versículo no final, como de costume, que deixa claro este pormenor. É um aviso. Então, o sono, o dormir fora de hora e dormir também espiritualmente, é uma das propostas satânicas para roubar, matar e destruir os homens, a humanidade, que é uma criação suprema de Deus. Então, finalizando, quem dorme na pista tem a morte à vista. Então vamos, baseado nisso, depender mais de Deus, procurar consultar a Deus para ver se há alguma falha, se há algum momento de sonolência em sua vida, em algum ponto ou em alguns pontos, e tratar de acordar enquanto é tempo, né? Então, assim nós terminamos o estudo desta manhã e que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe vocês nesta nova semana e que vocês procurem ajustar-se o melhor possível, e eu junto, evidentemente, eu sou o primeiro desta lista, né? O primeiro nome dessa lista é o meu. Vamos procurar nos ajustar sempre àquela plena e suprema vontade de Deus para que nós possamos estar acordados com Ele. E acordados aí é uma palavra que eu quero dizer, acordados de acordo com Ele e acordados para ouvir a Ele. Então, Deus vos abençoe plenamente nesta nova semana e até a próxima, se assim Deus o permitir.